Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana nós estamos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus e estamos já chegando perto do fim do estudo de dons espirituais, mas hoje temos ainda um assunto extremamente importante que nós queremos passar. E antes de mais nada, eu quero orar com você para que o Senhor nos conduza, né, e nos faça compreender as riquezas da sua palavra, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai. Abençoa nosso entendimento, abençoa nossa mente, abençoa nossa compreensão nessa hora, para que possamos verdadeiramente entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser uma igreja, um povo que crê no sobrenatural, que se move nos dons do Espírito, e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor não apenas nos dê dons espirituais, mas nos ensine a nos movermos dele de maneira bíblica, para que cada um de nós e toda a tua igreja possa ser edificado para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que oramos, pedindo a tua direção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje nós vamos continuar estudando, vamos falar sobre deixar o seu dom encontrar você. Esse é o capítulo 10, né? Nós estamos no finzinho do livro do Sandstorms, que trata sobre dons espirituais, e hoje falaremos sobre deixar o seu dom encontrar você. Preste atenção, não é você que vai encontrar o seu dom, é você deixar que o seu dom te encontre. É sobre isso que nós vamos falar nesses próximos minutos, né? Bem, se você chegou até aqui e acompanhou todos os outros 9 capítulos, as várias semanas que a gente dedicou para estudar sobre dons espirituais, eu te dou os parabéns, né? Parabéns, porque certamente o fato de você ter acompanhado e participado dos PGs e ter acompanhado as videoaulas aqui, mostra que você tem interesse sobre esse assunto, né? Como o apóstolo Paulo diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Que vocês ignorem, desconheçam sobre os dons. Então, se você chegou até aqui, parabéns, né? Porque você tem visto o valor e importância nos dons dentro do corpo de Cristo, né? E nós vamos continuar falando sobre isso, mas é provável que mesmo você que acompanhou depois de 9 capítulos, várias semanas, porque alguns capítulos nós passamos 2, 3 semanas em um único capítulo, é possível que exista pessoas acompanhando e, de repente, agora ouvindo e vendo esse vídeo, né, que você tem dúvidas ainda, né? E talvez a questão é: será que os dons espirituais são importantes de fato? Será que não tem coisa mais importante, né? Talvez você pense, será que eles são importantes? E essa dúvida, que ela é pertinente, né? Mas ela, de alguma maneira, pode ser respondida com algumas questões que nós extraímos do ensino de Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, né? E nós temos algumas questões que precisam ser colocadas para nos fazer pensar. A primeira questão que eu coloco é se você acha que é importante que os cristãos convivam uns com os outros. A convivência dentro do ambiente da igreja. Você acha que isso é importante? Vai respondendo para você. Você valoriza a união, a unidade, né, dentro do corpo de Cristo? Isso é importante para você? Vai respondendo. Você acredita que é importante que esses cristãos sejam preparados, equipados espiritualmente para cumprir a grande comissão, o servir, o id? Você acredita nisso? Eu tenho para mim que a resposta de todos foi um sim contundente e categórico, né? Eu acredito que para as 3 questões colocadas, vocês responderam um sim bastante eloquente. Mas a gente precisa entender algumas coisas, né? Porque quando nós simplesmente falamos que a unidade é importante, que é importante que as pessoas cresçam, nós não podemos achar que isso vem apenas pelo conhecimento bíblico, apenas por conhecer a Cristo. É importante
que nós percebamos a correlação que existe dentre essas questões apresentadas com os dons espirituais. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz para nós que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu dons aos homens. Né? Se você ler o texto, fica claro que o texto está falando de Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele deu dons aos homens. Né? E nós lemos os versos 11 até 13, é uma continuidade do texto que nós mencionamos, dizendo de Jesus que ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, um dom ministerial, outros para profetas. E nós falamos de dom de profecia. Veja que aqui nós não estamos falando apenas de dons de ministério, né? Outros ele separou para evangelista, outros para pastores, mestres, com um propósito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O fim é preparar os crentes para a obra do ministério. E não apenas isso, mas para que o corpo de Cristo seja edificado. Preparação dos santos para exercer o ministério, edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, e não apenas isso, até que todos alcancemos a unidade da fé. Veja que a unidade, de alguma maneira, ela passa também por essa capacitação sobrenatural que o Espírito Santo nos concede através dos dons, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E então cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Primeira coisa que fica claro para mim e para você é que nós não chegamos nessa unidade de fé ainda, nesse pleno conhecimento do Filho de Deus, não chegamos à maturidade, não atingimos essa medida da plenitude de Cristo, né? Ou seja, isso comprova de forma cabal que o propósito dos dons não se esgotou, não se encerrou, né? E a gente vê que isso ainda existe e tem um papel fundamental na vida da igreja. Por isso, nós estamos estudando, buscando e desejando mais e mais dos dons do Espírito Santo sobre nós. Sabe, tem muito crente que anseia por ter maturidade, uma integridade bíblica, teológica, né, palavras de encorajamento e crescimento, mas poucos crentes percebem que essas coisas elas também dependem do exercício adequado dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Né? Não basta apenas um conhecer teórico, um bom conhecimento bíblico, você simplesmente mergulhar ali sem que nós sejamos de alguma maneira envoltos por uma presença gloriosa, sobrenatural, uma capacitação vinda do alto para nos fazer crescer em maturidade, integridade e encorajamento, em crescimento, em unidade e tudo aquilo que nós já falamos. Por isso, eu desafio você a buscar e desejar cada vez mais viver os dons espirituais. E a gente chega neste momento é, e coloca uma pergunta para nós pensarmos. Mas qual é o meu dom? Talvez você acompanhou e você tem se perguntado, mas tá bom, qual é o meu dom? Eu não sei qual é o meu dom. A resposta para essa questão ela não é tão simplista como a gente gostaria, né? Nós gostaríamos que fosse um pouquinho mais fácil. Mas eu digo, e eu concordo com o Sandstorms, que trata sobre isso, você não vai descobrir o seu dom, querido, simplesmente fazendo um teste de dons espirituais. Né? Não há problema nenhum com os testes, nenhum. Os testes, eles normalmente mostram aquilo que, de alguma maneira, há uma tendência, uma inclinação dentro de nós. Mas você não vai, de fato, encontrar o seu dom ou os seus dons simplesmente fazendo testes. Queridos, nosso dom ou nossos dons, eles são manifestos quando simplesmente
nós nos movemos nos dons, sem sequer pensarmos nos dons. Como assim, Márcio? É isso mesmo. Os nossos dons, eles se manifestam na prática, na ação, e não o contrário. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos, primeiro, nos mover, e ao nos movermos, nós iremos discernir os dons que nós temos do Espírito Santo, essa capacitação sobrenatural, sem sequer ficarmos pensando em determinados dons. Vamos avançar e você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. O autor, Sandstorms, ele coloca para a gente algumas questões que nós precisamos considerar com bastante atenção e cuidado no nosso coração, para a gente responder qual é o meu dom. E aí eu coloco a primeira questão. Se você está numa igreja, ou aí num pequeno grupo, ou simplesmente juntos, né, com outros crentes, faça uma pausa momentânea e pergunte: tem alguém aqui fisicamente doente, ferido, sofrendo, né, alguma questão crônica? Pergunte isso. Se sim, tire suas mãos do bolso, imponha-as sobre o irmão ou a irmã e ore por uma cura divina. Veja que há uma questão e há uma ação. Outra questão para nós pensarmos. Você conhece alguém que está profundamente perturbado, desanimado, frustrado, a ponto de não querer mais viver, a dar cabo da vida? Você conhece alguém nessa situação? Se sim, leve essa pessoa para tomar um café, ouça a história dela. Você, querido, não precisa conhecer teologia e Bíblia profundamente. Você não precisa teologizar acerca da situação difícil que aquela pessoa está vivendo. Essa pessoa, ela não está à procura de explicações. Ela quer alguém que se importe e se importe o suficiente para que possa gastar alguns minutos com ela. Ouça essa pessoa. Em seguida, ame essa pessoa. Veja que nós estamos falando de prática, de ação, e não de saber qual é o meu dom. Vamos continuar. Ele coloca outra questão. Alguém entre vocês, né, está com dificuldade financeira, com pouquíssima perspectiva de sair do lamaçal, do buraco que aquela pessoa está financeiramente falando? Existe pessoas assim, você conhece pessoas assim? Então faça algo corajoso. Dê-lhe a sua última nota de R$ 50 e confie que Deus vai suprir a sua própria necessidade, mas seja um instrumento de Deus para suprir a dificuldade do teu irmão. Então, nós estamos falando de ações práticas, quando nós falamos e tentamos descobrir qual é o nosso dom. Ele coloca uma outra questão para a gente. Você conhece alguém que está lutando contra o pecado? Opa, com certeza você, eu e tantos outros. Você conhece alguém que luta contra o pecado? Então ofereça-se para orar por essa pessoa, né? Só que antes de mais nada, sente-se e peça ao Senhor para guiar os seus pensamentos, né? E que as palavras que sair, elas sejam palavras de sabedoria à sua alma, à alma dessa pessoa. Se você, neste momento de aconselhamento, de oração, de busca da direção de Deus, perceber alguma coisa ou um pensamento vier à tua mente, compartilhe com essa pessoa, né? Isso pode ser uma chave que vai abrir uma porta no coração dela, trazendo uma liberdade profunda a essa pessoa. Né? Nós estamos falando que são os momentos em que palavras de sabedoria vêm, palavras de conhecimento são manifestas. Né? Isso só acontece quando nós nos importamos com alguém, quando nós realmente nos importamos com uma pessoa que está lutando, que está sofrendo, que não tem conseguido. Queridos, nenhum dom espiritual, nós estamos falando que nenhum, os de Coríntios e os demais dons, nenhum dom espiritual, ele será manifesto se nós não nos importarmos com o outro, se nós não gastarmos os nossos dias e a nossa vida em pró do próximo. Nenhum dom vai ter nenhum sentido, querido.
A pessoa pela qual você acabou de orar, nessa hipótese que ele coloca aqui, relata ouvir vozes em sua mente, né? Pessoas perturbadas pelo inimigo, ouvindo vozes malignas. Essa pessoa luta com uma vergonha que paralisa ela e ela é bombardeada praticamente todos os dias por pensamentos acusadores, autodepreciativos, que apontam o dedo o tempo todo, né? Você conhece pessoas assim? Sim, ministre a palavra de Deus a ela com autoridade. No nome do Senhor Jesus Cristo, ordene a todos os espíritos malignos partir em retirada e nunca mais voltar. Ore por essa pessoa para que ela seja cheia do Espírito Santo, para que ela receba a plenitude do Espírito Santo sobre a vida dela e viva uma liberdade poderosa, querido. É sobre isso que nós estamos falando, né? Quando nós vemos o que Paulo ensina em Romanos capítulo 12, um texto em que ele fala sobre exatamente o dom, ele diz exatamente isso. Em outras palavras, ele está dizendo exatamente o que nós acabamos de colocar através de questões e ações. Ele diz: seu dom é servir? Sirva. Seu dom é ensinar? Ensine. É dar ânimo? Dê ânimo, faça assim. É contribuir? Contribua generosamente. É exercer liderança? Exerça com zelo. Seu dom é mostrar misericórdia? Faça isso com alegria. De outras palavras, né, Paulo está dizendo exatamente isso. Nós conhecemos o nosso dom quando nós nos dispomos a agir, agir. Não adianta nós ficarmos dentro da igreja perguntando qual é o meu dom, eu não tenho dom, eu não sei qual é o meu dom. Nós precisamos agir, agir. E quando nós estamos em ação, nós vamos olhar e vamos enxergar. Eu tenho um dom de Deus na minha vida, porque eu faço isso com leveza, há uma capacitação sobrenatural, eu sinto prazer em socorrer pessoas, eu sinto prazer quando eu estou orando por enfermos, eu sinto prazer em dar ânimo às pessoas, eu sinto prazer em hospedar as pessoas, em manifestar a hospitalidade. Tudo isso nós vamos compreender a partir do momento em que nós tivermos ação prática, né? Todas as questões que foram apresentadas, elas, de alguma maneira, nos levam a uma conclusão. Se nós passarmos menos tempo buscando descobrir o nosso dom espiritual ou os nossos dons espirituais, e nós gastarmos mais tempo orando, ajudando, ensinando, servindo, exortando aqueles que estão ao nosso lado, certamente a probabilidade de exercermos o nosso dom com poder, com impetuosidade, ela é muito grande. E a gente nem vai se dar conta de que nós estamos nos movendo no dom, né? Veremos isso no decorrer da caminhada. E é isso que eu quero deixar para você, querido. É mais provável que Deus nos conceda os seus dons, porque os dons não são nossos, como nós aprendemos, são os dons dele, dons. É mais provável que Deus nos conceda os seus dons durante o tempo em que procurar o nosso próximo, do que enquanto estamos fazendo um teste ou uma análise de dons espirituais. Então, em outras palavras, o convite do Senhor para nós é: põe a mão no arado e não olhe para trás. Você não precisa saber se você tem A, B, C ou D para fazer. Faça e Ele distribuirá dons para nos capacitar de forma sobrenatural para fazer aquilo que Ele colocou em nosso coração para fazer. E eu já estou encerrando, mas eu quero dizer para você, se os dons eles são dados para a edificação do corpo de Cristo, identifique a necessidade e vá ao encontro dela. É isso. Os dons, eles são dados para edificar. Então, olhe onde você está. Seja na igreja, seja no PG, seja onde você estiver. Identifique a necessidade e haja. Vá na direção dela. Encontre o ferido e cure-o. Esteja alerta para o grito de socorro de alguém
e responda a este grito de socorro. Ouça a voz de Deus e propague-a, anuncie, fale, identifique o que está faltando em algum lugar na vida de alguém e supra isso, né? Quando eu e você fizermos isso, o poder de Deus, a atividade estimulante, capacitadora, poderosa, carismática do Espírito Santo vai equipar a mim e a você para fazermos isso com excelência. E isso não vai ser penoso para nós, em nome de Jesus. Se depois, querido, de tudo isso, depois de você ouvir tudo isso, você ainda está perguntando, mas qual pode ser o meu dom? Eu volto a dizer para você: primeiro haja e depois pergunte. Mais importante do que você saber qual ou quais os dons que você tem, responda às necessidades que são apresentadas. E depois você vai conseguir responder e identificar todos os dons que o Senhor tem te dado, né? Este é o ensino que nós precisamos ter quando falamos sobre dons espirituais. Seja ele os dons que forem, todos eles têm um propósito. E o propósito é para que haja edificação mútua. E nós precisamos nos colocar à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E Ele nos capacitará. E essa capacitação sobrenatural, ela passa pelo derramamento dos seus dons. Queridos, eu desejo que Deus abençoe muito a tua vida, abençoe o teu pequeno grupo, abençoe tua mente, teu coração. E eu desejo que neste encerramento que nós estamos, dos dons, que você entenda, né, que você não deve viver apenas buscando dons, pedindo dons, né? Não deve ser apenas pauta de orações, mas que você entenda que os dons, eles serão uma resposta do Espírito Santo a uma ação efetiva, prática e objetiva minha e sua. Não há pecado nenhum de orarmos, buscarmos com zelo os melhores dons, nenhum pecado em nós pedimos em nossas orações, desejarmos, buscarmos. Mas entenda que a prioridade não pode ser invertida. Nós precisamos ver as necessidades e ir de encontro a elas. E o Senhor é aquele que vai nos capacitar, derramando seus dons sobrenaturais sobre nós, para que nós possamos ser verdadeiramente envoltos, fortalecidos e capacitados de uma maneira sobrenatural pelo seu poder e pela sua ação em nós. Deus abençoe o teu PG, querido. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida. E eu peço que você tire um momento neste pequeno grupo hoje para orar por isso, para que você não fique perguntando qual é o meu dom, qual é o meu dom, mas que você se coloque à disposição de ação em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que na sua soberania, né, o Senhor vai distribuir os dons da maneira certa e todos nós vamos enxergar com clareza os dons que nós temos, para a glória do nome dele. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu coração, Deus abençoe o teu PG, em nome de Jesus.